Vamos lá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar a partir de hoje a nossa disciplina de desenho técnico, tá bom? Essa disciplina, como eu já conversei com vocês agora há pouco tempo, é uma disciplina muito prática, muito boa, que vai nortear vocês com relação a, a leitura. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Certo. Com relação à leitura, inclusive de projetos, né? Quando eu estou falando projetos, eu estou falando de desenho técnico. Existem grandes diferenças com relação a desenhos técnicos, a tipos de desenho e a forma como desenhar, tá? Desenhar, eu costumo brincar muito em falar. Gustavo não chegou, não é? Tá certo. Depois ele não chora, tá certo? O desenho é uma arte que nós temos de expressar muitas vezes os nossos sentimentos. Isso seria um tipo de desenho, tá? Mas eu não estou falando no desenho em si. Nós estamos falando agora, por se tratar de dados técnicos, em desenho técnico. Introdução ao desenho técnico, não é? O desenho ele é fragmentado em várias formas. Ele pode ser o desenho, como vocês vão ver agora, que é o desenho em mão, que como nós vamos trabalhar, que é a introdução. E existe muitas vezes os desenhos que são os desenhos feitos, projetados através de dados computacionais. São os projetos auxiliados por computadores. AutoCAD, SketchUp, Revit, e daí vai, tá? Hoje a nossa tecnologia é muito grande. Raramente encontramos, vemos, analisamos, estudamos um projeto ainda feito em mão. Mas há necessidade. Eu não adianta chegar aqui para vocês falando sobre tipos de projetos, começar falando sobre o AutoCAD, se vocês não sabem a base do desenho. Como é que se desenha? Então, são várias interrogações. Como é que eu devo pegar um lápis? Qual tipo de lápis? É lápis, lapiseira, borracha? Qual tipo de borracha? Qual tipo de ponta? Qual tipo de lápis que eu tenho que usar? Então, são vários detalhes, pessoal, que nós devemos tomar em conta com relação a isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui, para não poder me perder, com relação a vocês também, tá? Que é com relação, gente, ao uso da parte introdutória, certo? Eu vou começar a passar aqui para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas vocês falem aí se vocês conseguirem ver ou não, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Aí vocês vão falando aí, tá? Porque eu não vou ter como ver com vocês, não. Vocês estão vendo aí o desenho? Podem falar. Sim. Sim. Sim, Beleza. tô vendo, professor. Vocês estão vendo ainda o desenho? Umas torres eólicas, é? Aham. Isso. Vocês estão conseguindo ver, não é? Vocês estão vendo agora a tela completa, vocês estão me vendo, correto? Positivo. Positivo. Então vamos lá. Eu vou A precisar gente vai ter que fazer um desenho bonito desse, não, né? Esse desenho é desenho fácil. Isso é mamão com açúcar. O É negócio o quê, professor? vai melhorar. Isso é só o básico. Então, Tá? Picasso, professor. Isso é a base. Isso aí, gente, eu vou começar a explicar Aí para a vocês. gente tire, viu? Isso é desenho artístico. É diferente do nosso desenho. O nosso desenho é mais completo, é mais complexo. Vocês estão vendo uma paisagem com torres eólicas. Estão vendo torre, estão vendo hub, estão vendo pasto, estão vendo nacelle, tá? Pessoal, eu não consigo visualizar, não vocês, eu só estou conseguindo visualizar a tela do Data Show. Então, se alguém chegar a entrar, Gustavo, aí vocês me avisam que eu saio da tela e entro lá para aceitar ele, tá? Porque não entrou ainda e eu tenho que sair daqui da apresentação para poder voltar, porque eu não consigo ver o que vocês falam, eu não consigo ver, eu só consigo ouvi-los. Então, pode deixar os microfones ligados se tiver em alguma outra parte, tá bom? Então, isso aí, galera, que vocês estão vendo, pessoal, é um desenho artístico. É uma parte do desenho que se torna um desenho técnico, mas ele é um artístico. Ele não traz informações para a gente, ele traz imagem, ele traz uma paisagem, ele traz animais, ele traz as torres, né? Nós conseguimos ver localizações aí de torres, uma torre sequencial da outra.
Aí entra a questão de série, entra a questão de paralelo, que vocês vão ver isso em circuitos. Eu acho que você já deve ter visto, né? Então, como é feita essas ligações? Isso aí é lá para frente. Mas só para vocês verem a questão de locação. Eu mudei o slide. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Tela tudo tá branca. pronto. Tela Tudo branca. branco. Por que tá branco? Porque vai começar agora. Porque vamos desenhar. Não, vai começar agora isso aí. Vocês estão vendo? Tem a menina chorando agora. Pois é, começa a Raquel chorar, a Josi começar a chorar, tá? Ave Maria. Que é isso, professor? Mas fique tranquilo, porque nós estamos Percebeu que ele só falou das mulheres, né? Ai, não, eu tô É falando isso. também dos meninos. Tá certo? Não é só de mulher. A gente tá falando aqui, não é só com pessoas. Esse aí não tem nem como ser eu, que é galego, eu sou Ele neguinho, só tá certo, lembrou não. de você. Não, eu estou questionando com relação à raça, Zulu. Estou questionando com relação ao choro, porque Jamerson me falou que vocês choram mais que não sei o quê. Começou o chororô. Então, eu tive que colocar chororô, não é? Mas, quando nós estamos falando também sobre desenho, nós temos que ver também que existem galões aí. Olha só aí. Tá vendo? Então, quando a gente começa a desenhar a parte artística, nós começamos a se apaixonar, começamos a criar ilusões, não Os é? caras estão pedindo para aceitar, Edson. Vou voltar lá agora para aceitar o danado. É um abençoado. Boa noite, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Pessoal, vocês estão vendo ainda aí? Voltei para a tela de apresentação. Positivo. Estão vendo as duas carinhas de amor, correto? Isso. Vamos parar de brincadeira. Correto. E vamos começar agora os trabalhos, né? Porque desenhar também não é só coisa bonita. Tem coisa feia também, tá? Então, eu não estou chamando o Bob Esponja lá, o pessoal do Lula Molusco lá, com relação a feiura, não. Eu estou falando que isso aí é um desenho. E eu não sei desenhar dessa forma, tá? Pessoal, eu fiz uma apostila para vocês, eu vou disponibilizar já já no grupo, tá? Quando acabar a aula agora. É uma apostila pequena, eu acho que tem 90 folhas, tá? Para vocês poderem depois acompanhar, guardar e estudar também para a nossa prova, nossa avaliação. Tá certo? É uma apostila que foi elaborada para vocês, que é uma apostila base para vocês poderem entender mais ou menos o que se trata a parte de desenho. Tá certo? Então, assim que terminar a aula, a parte toda, nós vamos sentar para conversarmos sobre essa situação da apostila, tá? E quando eu começo a falar sobre desenho, vocês estão conseguindo visualizar, não é? Eu estou em qual slide, pessoal? Material. Material. Instrumento. Isso. Então, quando eu começo a trabalhar com vocês, eu começo a ver isso. Eu sou muito bom de pesquisa, tá? É só abrindo um parênteses, vocês é a primeira vez que estão estudando comigo, né? A primeira vez que vocês estão vendo. Gustavo já passou por mim 3 vezes, ele já conhece o meu trabalho. As minhas provas, pessoal, é sempre com consulta. Tem alguém querendo entrar, é? Não. É Breno com o microfone ligado. Pronto, aí só depois desliga lá. As minhas provas costumam sempre ser normalmente, tá? Como vocês sabem, eu não gosto de botar prova para marcar. Eu não gosto. Eu posso, é o Emerson quem está falando, que eu estou começando hoje nessa disciplina. Eu entrei no curso em andamento. Sério. Aí eu não tenho essa apostila aí que eles estão acompanhando para ver esses desenhos. Aí eu... Pronto, Emerson. Nós estamos começando essa aula hoje é a primeira aula. Nem você e nem os alunos têm essa apostila, não. Tá certo? Hoje a eu nossa só estou primeira... visualizando você, eu não estou visualizando nenhuma imagem, nada não. Pronto. Você está pelo celular? Estou vendo a tela cheia, você, mas eu não estou vendo nenhuma imagem fora você, não. Pronto. Eu joguei aqui essa imagem que eu estou no Data Show para vocês poderem acompanhar, tá? Eu não sei se o pessoal está pelo computador, pelo celular. Se tiver, vocês orientem o seu colega como é que ele faz para visualizar também essa tela que vocês estão vendo, de materiais e instrumentos. É porque ele tá com a tela cheia na sua câmera. Tem que sair e botar a tela cheia no Data Show aí. Não entendi. Só tirar a tela cheia, aí você vai ver aí a tela. Pronto, pessoal. Então, só voltando. Emanuel, só para lhe tranquilizar, hoje é a nossa primeira aula. Você entrou no curso em andamento
mas hoje é minha primeira aula com vocês, tá? Eu sou o primeiro professor de vocês. Desculpa eu não ter me apresentado, porque eu já tinha apresentado posteriormente com os outros alunos em outros momentos. Eu me chamo Elison Gugel, eu sou engenheiro, sou pós-graduado na área de perícia e auditoria, tá bom? E eu sou professor de vocês hoje da disciplina de desenho técnico. Além de professor, eu sou coordenador do curso de vocês. Então, tudo que se trata do curso, você pode me procurar no meu privado que nós resolvemos, tá bom? Eu não costumo lecionar. Eu costumo estar atrás dos professores ali para orientá-los e ajudá-los para lecionar para vocês, tá? Bem como norteá-los e preparar todo esse conteúdo que vocês estão vendo para vocês se formarem, tá? Mas existem algumas disciplinas que eu faço questão de lecionar como essa, tá? Eu sou o aluno que falou ontem com você, André. Ah, beleza, já sei. Então a gente conversa no privado, tá? Você vai no meu privado e nós falamos lá pessoalmente, tá? A gente marca para falar, eu já sei a sua situação. Fique tranquilo. Pessoal, só para voltar aqui para vocês entenderem, com relação a material e instrumentos, tá? Quando eu estou falando material e instrumentos, nós estamos falando no nosso meio de trabalho. Quando eu estou falando desenho, então o que eu vou precisar para desenhar é lápis, certo? Então existem inúmeros tipos de lápis. Existem lápis que são próprios para isso, tá? Uma gama de lápis. Eu costumo usar sempre... Meu lápis não está nem aqui, minha esposa deve ter tirado. Só ver aqui. Isso, beleza, tá aqui. Só para abrir para vocês. Existe série de tipos de lápis que nós podemos utilizá-los, tá? Para fazer desenho. A lapiseira, como todos nós já conhecemos e sabemos, é o que nós chamamos de lápis poli, tá? Então, a lapiseira, ela existe vários tipos, certo? Inclusive também com relacionado à ponta. A numeração da ponta, certo? Quantos milímetros essa ponta, por exemplo, é? 7 milímetros? Enfim, aí é com vocês, tá? Então, cada um tem a sua forma de fazer, de pegar, de projetar. Não gosto de lapiseiras. Eu gosto de grafite. Vocês estão vendo também, né? Fundo dá. Porém, existem os tipos de grafite, tá? Eu gosto muito, eu sou muito apaixonado fazendo merchandising aqui da Faber-Castell, tá? Inclusive, todas as minhas postagens é sempre com a Faber. Faber. E, com certeza, a minha apaixonada borracha da Faber. Só é cara, mas... Tá? Então, o tipo de lapiseira, galera. Existem as lapiseiras que são recomendadas. Quem é profissional, que vive da parte de desenho, tem uma coleção, certo? Vários tipos de lapiseira. Ou seja, 0,5, 0,7, 0,9, 1, alguma coisa, tá? Eu, Elison, costumo utilizar sempre a lapiseira 0,7, porque eu tenho escrita pesada, eu tenho escrita forte. 0,5, toda vida que eu vou usar, eu quebro a ponta. Tá bom? Então, isso vai ser muito da flexibilidade de vocês. Ah, professor, não gosto da ponta 0,7 porque ela é muito grande, tem uma dureza maior, ela não é muito flexível, eu gosto mais da 0,5. É seu critério. Porém, o desenho técnico ele é específico com relação a esses critérios, tá certo? Que nós vamos já ver. A lapiseira, como eu falei a vocês, ela é 0,5, 0,7, 0,9. O grafite H, HB, F e tem outros. Professor, o que é que eu vou fazer? Vai pesquisar. O professor quer agora a diferença entre os tipos de grafites. Pega um caderninho de vocês e começa a escrever. Até sexta-feira, eu vou querer esse resumo manuscrito. Todos os meus trabalhos, eles sempre são à mão, nada de computador, tá? Manuscrito. Qual a diferença dos tipos de grafites, certo? Ou seja, eu tenho grafite, cada grafite desse, ele tem uma diferença, tá? Ele é uma questão de dureza, né, mais ríspido, questão de riscar, de escuridão, e daí vai, tá? Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre os tipos de grafite. Qual a diferença do grafite H, o grafite HB? Vocês veem, ó, muitas vezes,
eu estou com duas aqui, dois refis aqui de pontas. Uma pilote, vocês estão visualizando, né? Não estou Sim, ouvindo. professor. Pronto. Uma pilote, tá? Um refil de ponta pilote, que é a 07, que é a minha, e uma refil de ponta 05. Uma da Faber-Castell e uma da pilote. Todas as duas, uma é minha e outra da minha esposa, tá? Todas as duas, ela tem uma especificação aqui. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, tá? Ó. Dá para vocês verem? Dá. Ó, essa daqui, ela é a 2B. Essa da minha esposa aqui, ó, já passando cola para vocês. Dá para verem? Eu não sei se está conseguindo Dá, passar. professor. Tá vendo? Ó? É 2B. O que é que ela está dizendo aí? Extra macia. Certo? Passando cola. 05 extra macia 2B. Então, qual a diferença dos tipos de ponta de grafites? H, HB, B, 2B, F, daí vai. Eu quero que vocês pesquisem isso, eu quero receber, tá? Se não me derem para entregar, vão lá no meu privado, manuscrito, num caderno, faz essa diferença, coloca lá embaixo o seu nome e tira a foto, e manda para o meu privado, que eu já vou saber qual é, que eu já vou fazer a pontuação, tá? Eu gosto muito de ajudar o aluno dessa forma, tá? Por quê? Porque se eu chegar aqui e falar qual a diferença de cada uma dessas, aí vocês não vão pesquisar, e a gente só aprende pesquisando, tá bom? Professor, Então vocês aí vão é só pesquisar, vão escrever à mão, manuscrito, vão tirar foto e mandar para o meu privado. Isso vai valer nota, tá? Eu costumo sempre fazer como? Gustavo, dê uma orientação aos meninos aí. Minha prova sempre vale 10, como vocês sabem, e eu sempre coloco 2 ou até mesmo 2,5 pontos extra, porque vocês vão precisar. Tá certo? Então é bom sempre fazer esses trabalhos em que eu passo para vocês não se perderem, não se desnortearem. Tá bom? Então, pesquisa. Não vai entender minha letra, não, professor. Entendo, não tenha nem dúvida disso, que aqui já está com mais de 7 anos que eu sou professor. Relaxe. Pode escrever normalmente, certo? Eu entendo. Professor, mas isso é relacionado às pontas ou os essas pontas que você mostrou, essa pesquisa, eu não entendi muito bem. Pesquisar sobre os tipos de grafite para lapiseira. Pode assim, dá certo. Pesquisa, eu posso até colocar depois lá no grupo para vocês fazerem a pesquisa de acordo com a minha pergunta, que fica mais fácil de estudar. Sim, Também agradeço. não. Pronto. Eu quero que vocês pesquisem os tipos de grafites, certo? Que são, quando eu falo grafite, não é só o lápis, é o tipo de ponta. Quando eu estou falando ponta, é o tipo de material, certo? É o tipo de material que vocês vão utilizar para o desenho. Na verdade, quando a gente pega um lápis, por exemplo, um lápis grafite, como nós chamamos, a gente sempre chama lápis grafite, porque o correto é grafite, né? Quando eu pego um grafite desse, eu não sei qual a função, porque a gente acha que todo grafite é igual, e na verdade não é igual, certo? Cada grafite desse, ele tem uma ponta específica. Vocês veem, tem aquele grafitezinho, eu tô com um grafite aqui, ó, que o pessoal chama que é aquele grafite jumbo. É aquele grafite mais grosso, que o pessoal utiliza para desenhar em parede, porque acha que desenhar em parede tem que ser uma caneta grossa, um lápis grosso. Olha a diferença desse para esse. Entendeu? É totalmente É diferente. grande. Viu? Esse aqui é bem maior, aquela caneta que é aquele grafite que os pintores de muro, que faz letreiro, eles utilizam muito, porque ele é uma ponta boa, é um lápis grande, não é um lápis com ponta fina, entendeu? E esse aqui que eu peguei, ó, eu comprei até para meu filho, que meu filho é pequeno, e a orientação pedagógica que dá é que as crianças pequenas não têm a coordenação motora boa, a coordenação grossa, eles pegam lápis assim. Eles não pegam lápis assim, como nós pegamos para desenhar, utilizar. Criança pega em lápis assim. E quando pega em lápis pequeno, grafite pequeno, ou melhor, fino, como esse, ele não vai ter uma boa coordenação, como ele pega uma mãozinha pequena, um lápis grande maior, tá? Então, muitas vezes é chamado lápis grafite jumbo, que ele é um pouco maior. Esse aqui, ó, só para vocês entenderem, olha aqui, dá para vocês conseguirem ver? Dá sim, professor. 2 traços O que é que tá HB. escrito aí?
Dois traços Dois- HB. 2 É um HB traço? Isso e mesmo. 3 2 tracinhos. barra HB. O que é Oh, isso? barra. Pesquisem, tá? Vocês vão ver isso aí bem direitinho, que vocês vão saber quando vocês pegarem um grafite. Para que é o grafite? Grafite é todos iguais, tem a mesma função, mas não são iguais. Riscar, tá certo? Mas para desenho, cada um, como vocês estão vendo aí, é uma função diferente, tá certo? Só para nortear vocês, para vocês entenderem mais ou menos. Professor, Que bom. o lápis risca a folha ou a folha desgasta o lápis? Boa pergunta. O que é que você acha? Como é uma pergunta? Que é Edson. O que é que você acha? Você acha que é a folha que risca o lápis ou o lápis que risca a folha? Por que se vende refis de ponta? Será porque é a ponta, é o lápis que risca ou é a folha que está riscando? Questão de prova. E aí, Raul? E aí, Quero? Gente, eu gosto de participação assim. Eu gosto da aula Vocês querem participativa. confundir minha mente. Não é só o professor que fala. É bom esse feedback, essa conversa, tá? Porque a aula ela se torna prazerosa. A gente conversa sempre a respeito sobre isso. Claro que a folha não vai riscar o lápis. Porque se fosse riscar o lápis, para não atrapalhar vocês. Não se vendia a ponta. Né? Por isso que a ponta, quando a gente vai começando a utilizar, ela vai se desgastando. Tá? E a gente tem que sempre colocar no lápis as pontas. O refil que nós chamamos. Né? Porque, da mesma forma que é essa, 2B. Da mesma forma que é essa. A única diferença é porque essa é um grafite. E essa é uma lapiseira. Mas todas as duas 2B. Ou seja, o material, a ponta que eu vou utilizar é a mesma. Tá? Isso vai muito de praticidade das pessoas. Eu quero usar uma lapiseira. Eu não quero usar lápis, um grafite. Porque eu tenho que estar com grafite todo o tempo com isso. É mais moderno, né? Mais sofisticado. É mais prático, mais ágil. Mas tem quem queira isso. Eu prefiro muitas vezes esse. Tá? Só para questionar você. Eu gosto de indagação, eu gosto de perguntar, eu gosto de fazer interrogação pra caramba. Gente, borracha branca. Quando eu estou falando em borracha, qualquer borracha ela apaga. Eu estou correto? E por que a branca? Imagina você fazer um projeto de uma usina. Você está fazendo um projeto, um croquis. O que é croquis? Croquis é aquele rascunho que você faz quando você vai a uma visita no local. Eu estou chamando Riquelme para aqui na minha casa, ou melhor, né, lá no meu escritório, para a Riquelme fazer um projeto. Eu estou contratando ela. Eu gosto muito. Minhas provas, gente, eu gosto muito de colocar assim, estudo de caso. Eu gosto de trabalhar com a cabeça de vocês, tá? Professor, Certo. Elcio, Pode falar, Zulu. Gustavo aí, tá aí atrás de entrar de novo. É um abençoado, meu Deus do céu. Gustavo dá trabalho, viu? Não está aparecendo aqui, não. Por isso que o negócio está calado. O Gustavo não estava presente aí. Quer ver? Ele não está aparecendo aqui, não. Eu vou voltar para a aula, qualquer coisinha ele pega lá com vocês. Tá? Vocês estão todos vendo novamente, não é, pessoal? Sim. Pronto. Quando eu estou falando sobre borracha, pessoal, o que é a borracha? A borracha, ela apaga normalmente como qualquer outra borracha. Tá certo? Mas existe uma especificidade. Qual? Eu estou contratando Riquelme para vir aqui no meu escritório para ela fazer um projeto elétrico aqui da minha residência, do meu local. Eu vou colocar placas fotovoltaicas. E eu quero que ela faça um projeto aqui para o melhor dimensionamento de tudo isso aí. Então, ela vai vir com a prancheta dela, com todo o material dela de desenho, e vai coletar essas informações. Ah, Gustavo danado, abençoado. Ah, é Jaconias. Me desculpe, Jaconias. Pensei que era Gustavo. Eu não estou conseguindo nem aceitar ele, ó. Apoia por acho que é por causa disso, que Gustavo está dizendo que é tempo que está aí, tá de entrar e não dá dando certo.
Não sei porque aqui a turma, ela é normal aqui, não tem nenhum problema não, tá tudo ok. Inclusive a nossa licença ela é permanente, não tem nada. Eu acho que é porque é pelo horário, é pelo tempo que eles não entraram naquela hora, tá? Depois eles assistem a aula. Infelizmente eu não posso ficar, né? A aula começa às 7 horas, já são 7h50, não vou poder aceitar os alunos dessa forma também entrar na hora que querem. Tudo bem, quando cai, já está aceito, ele já entra automaticamente na sala. Mas, vamos lá. Quando eu estou falando sobre borracha, galera, toda borracha ela tem uma única função, como vocês sabem. Apagar, não é verdade? Mas eu estou questionando agora sobre um projeto que Riquelme está vindo aqui na minha casa, no meu escritório, para colocar projetos fotovoltaicos, tá certo? Eu vou colocar um projeto fotovoltaico aqui para energia solar. E ela vai precisar fazer um croquis aqui da toda a minha situação, porque eu não tenho um projeto. Então ela vai desenhar. Então ela vai com um croquis lá e começa a fazer todo o rabisco, vai riscar todo o layout, vai fazer tudo como se encontra hoje para ela poder fazer esse projeto posteriormente para fazer o verdadeiro dimensionamento daquele local, né? Eu vou dimensionar 10 placas fotovoltaicas. Será que a estrutura vai resistir? Será que eu vou ter espaço suficiente? Será que o telhado ele vai resistir? São indagações que eu gosto, sabe, de questionar. Eu gosto muito de gerar muita discussão para vocês, sabe? Para a cabeça de vocês começarem a trabalhar e vocês não serem só um mero profissional, tal. Eu quero que vocês entendam também o porquê disso. Será que eu vou chegar em qualquer canto e vou projetar 50 painéis solares, 50 placas fotovoltaicas? Não é assim. A estrutura ela vai suportar, o peso é pesado. O peso vai suportar a laje, ela foi, o telhado, como é que está essa situação? Então, são indagações, galera, que nós temos que estudar para isso. A estrutura metálica tem que ser projetada. Inclusive, eu estou até com meu cunhado, que também está fazendo essa parte aí de projeto para fazer esses dimensionamentos de estruturas metálicas para acomodar as placas fotovoltaicas de uma usina. Então, assim, são esses detalhes, entendeu? Então, eu estou questionando sobre Riquelme, que ela está vindo aqui no meu escritório fazer esse projeto. Sendo que ela está finalizando o projeto e ela esqueceu de um pequeno detalhe que é do tamanho de uma unha. E ela acabou errando. Aí pegou uma borracha qualquer que ela tinha e começou a apagar. E o que aconteceu? Borrou. Porque nós pegamos sempre aquela borracha de apagar, aquela borracha vermelha e azul, que é aquela comum de todo mundo, que todo mundo tem. Né? Porque aqui não falta nada, eu tenho material suficiente. Beleza? Estão vendo? Sim. Ok. Apaga normalmente e muita gente chama essa daqui borracha de areia, essa parte azul. Por quê? Coloca cuspe e apaga tinta. Nós vamos de higiene, tá? Não se coloca cuspe nunca em borracha. Pelo amor de Deus. E quando a gente fala em caneta, não se apaga, tá? A borracha de areia também, ela é sempre utilizada para isso. Quando há uma dificuldade, um prazo muito longo de uma determinada situação, que você com a borracha de areia, que ela é mais dura, ela é mais ríspida, ela tem muito atrito, tá? Ela não é muito molezinha como essa, ela não é maleável, ela é mais durinha. Então, ela se chama borracha de areia. Então, muitas vezes a gente anda com uma borrachinha dessa achando que é legal, ela apaga. Mas dependendo da sua situação, no meio de um sol quente, como nós temos aqui, mão suada, vai apagar, borra. Então, cuidado. Tá certo? Quando eu estou falando sobre tipos de materiais, instrumentos que nós vamos utilizar, a borracha, ela tem que ser sempre branca e macia, tá? Eu costumo muito já usar essa daqui da Faber-Castell. Não é querendo fazer, não. Ela é um pouco cara, é uns R$ 5 essa borracha. 5, 6 e pouco, tá? Por quê? Porque ela apaga em qualquer superfície sem borrar. Ela é aquela borracha boa, é aquela quando você apaga, ela não esfarela, ela junta, ela fica criando como se fosse um único fiapo, 1 ou 2 fiapos, pretinho, entendeu? Essa daqui, quando a gente começa a apagar ela começa a ficar um monte de farelo vermelho. Então, essas borrachas hoje mais modernas, que nós chamamos de a borracha própria para desenho, ela não esfarela, ela sim, esfarela, mas ela esfarela em poucas quantidades. Ela
une toda a sujeira em um único, muitas vezes, fiapo. Tá? Então, sempre é recomendado a utilização desse tipo de borracha. A borracha que nós utilizamos sempre é a borracha branca, dependendo de qualquer que seja, ó, essa da imagem que vocês estão vendo é da Faber também, mas existem inúmeras outras. Deixa eu ver aqui da minha esposa. Da minha esposa ela já pegou uma que era minha também, tá? Deixa eu ver aqui do meu filho, se ele tem uma aqui também. Não, do meu filho tem não, meu filho é só coleção, tá? Então, para vocês verem, então sempre é bom ter uma borracha branca. Vocês estão dormindo? Essa borracha anterior que você mostrou, professor, me tirou uma dúvida. Para que serve mesmo? Para o grafite, para tinta, lápis de tinta? Essa borracha, ela é chamada... Quem está falando? Desculpa, que eu não estou vendo. É Raulney. Raulney, essa borracha ela é chamada borracha universal, certo? Ela sempre é chamada borracha primária, porque ela é duas em uma. Ela apaga material macio, certo? É o tipo de material que você está utilizando, o tipo de grafite. Ele apaga nessa parte vermelha a parte macia, a projetada macia, que é chamada, que nós estamos projetando em grafite, chamada. E essa azulzinha, ela é uma borracha chamada borracha ríspida, borracha dura. Muitas pessoas chamam ela de borracha de areia. Por quê? Porque ela consegue apagar a parte de caneta estereográfica, a caneta tinta, né? A caneta que nós utilizamos normalmente. Ela consegue apagar. Claro que ela vai borrar, mas dependendo do tipo de utilização que você vai fazer com ela, por exemplo, ela consegue apagar divinamente bem. Muitas pessoas usam essa borracha também aqui em alguns outros tipos de superfície, não só em papel. Essa aqui é a mais durinha, a azulzinha. Vocês estão vendo, né, a borracha aqui comigo? Positivo. Pronto. Essa borracha azulzinha aqui, então, ela é utilizada também não só no desenho, no papel, mas ela é utilizada em outras superfícies, em parede, tal, certo? Ela faz com que também não borre. Por quê? Essa borracha aqui ela é muito econômica. Econômica, ela é viável financeiramente. Essa daqui não é viável financeiramente. Isso aqui é só para... Você não vai utilizar essa daqui em uma parede, porque se você passar a primeira vez na parede, vai a metade dela. Porque a parede é muito suja. E ela aqui é autolimpante, é uma grande diferença. Então, ela não suja, tá? Essa daqui suja. Quando ela suja, o que é que acontece? Vamos limpar na parede. Quem nunca limpou uma borracha na parede para ficar bem limpinha? Entendeu? Então, muitas vezes, Rony, ela é considerada a borracha primária, aquela prima que chamava, tá? Porque ela é duas em uma, é muito acessível com relação ao valor dela, que você acha em qualquer local, tá? E ela serve muitas vezes para quebrar o galho, dependendo da condição. Tá bom? Okay. Muitas pessoas utilizam ela, inclusive, para lápis tinta. Só escreve às vezes lápis tinta e começam a apagar, porque ela rasga o papel. Ela não tira a tinta, ela rasga, ela puxa. Porque, imagine, você tem uma superfície com oxidação. O que é oxidação? Você tem uma superfície toda enferrujada, oxidada. Como é que você vai tirar aquela superfície? Eu estou falando até com você sobre materiais e processos construtivos, tá? Como é que eu tiraria a oxidação disso aqui? Possivelmente um jato de areia, né? A estrutura metálica está toda oxidada. Então, uma das técnicas que nós poderíamos utilizar é tirar isso aqui com jato de areia. Da mesma forma, seria uma projeção de uma borracha de areia, que nós chamamos, tá? Ela tem uma dureza maior comparada às outras. Essa aqui é bem flexível, tá? Ela é bem molezinha. A azul, ela não é. Ela é dura. Tá bom? E é nova, tá? Não é velha, não. Valeu, professor. Mas são indagações que a gente deve também tirar, tá? Com relação a isso. Vamos lá. Pessoal, outra coisa que eu converso muito com o pessoal, nós não vamos utilizar isso, tá? Mas vocês precisam saber que no ensino médio, quem teve, porque eu tenho muitos alunos que nem conseguiram chegar há muito tempo atrás, nessas novas tecnologias que nós temos no ensino médio, tá? Que é a utilização do compasso, do transferidor, dos esquadros, de todo esse material, tá certo? Então, o que é que acontece muitas vezes? Nós temos hoje a praticidade, a facilidade da utilização desses materiais, que é justamente o compasso.
O compasso, ele existe vários tipos. O meu é profissional, tá? O meu é, como vocês estão vendo aí, ele é da Trident. Ele é muito caro pra caramba, mas eu nem utilizo ele, você vê. Ele vem até ponta dentro dele, tá? Vocês estão vendo, né? Então, olha, você consegue ter regulagem para a ponta de fixação, que nós chamamos, é a ponta em que é aquela que é como se fosse uma agulha, ela vai fixar no desenho sem poder rasurá-lo, tá? Ela fixa, por isso que ela tem uma ponta muito afiada, como se fosse uma agulha, e nós temos o tipo de ponta que nós vamos utilizar. Muitas vezes é a ponta o quê? HB, que é muito utilizada para o compasso. Por quê? Vocês vão saber que vocês vão pesquisar, tá bom? Então, ela é bastante utilizada para isso. Facilidade até mesmo em apagar. Ponta macia, será? Estudem, tá? Então, esse compasso que vocês estão vendo aqui, ó, o que vocês estão vendo aí no computador, não é? Ele é um compasso que nós chamamos um compasso adaptável. Por quê? Porque eu posso colocar um tipo de ponta específica de acordo com a lapiseira que eu vou plugar, que eu vou conectar. Tá? Eu vou conectar a lapiseira aqui e eu vou utilizar ela como isso. Mas para eu fazer isso, voltem a imagem para vocês aí no computador. Vocês estão vendo meu mouse aí? Nem sei se vocês estão vendo. Não sei como é a velocidade de vocês. Tá vendo essa... Dá pra ver, professor. Pronto, dá para ver, não é ótimo, cara. Eu acho que é a Carla que está falando, mas enfim. Ó, vocês estão vendo que aqui é adaptável. Aqui é uma junta de movimentação. Essa junta, ela facilita, ela tem essa flexibilidade com a caneta que você vai utilizar, com o tipo de lapiseira ou grafite que você vai utilizar, tá bom? Então, justamente por isso que essa junta aqui, ela vai flexibilizar essa lapiseira. Eu vou primeiramente posicionar a parte, olhe para mim agora, tá? Eu vou posicionar principalmente a parte fixa no desenho, no material, tá? E depois, posteriormente, eu vou alargar para o tamanho ideal que eu vou utilizar para o desenho. E o compasso, eu não vou utilizar ele dessa forma, como vocês estão vendo. Na aula prática, eu vou ensinar para vocês de fato, tá? Mas sim, inclinado, para poder facilitar o andar, o desenho, a facilidade do movimento em se fazer. Se eu chegar a fazer isso, eu vou acabar fazendo um desenho não muito 100%, tá? Eu vou ter que escurecê-lo, possivelmente. E, muitas vezes, da força que eu vou colocar, eu acabo que posso furar não só a folha em cima, mas, dependendo do tipo de material que vocês vão utilizar, as folhas embaixo, tá? E esses furos, ele atrapalham muitas vezes no desenho, tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui, tá? O compasso, vocês não vão precisar, que eu não vou utilizar com vocês, não vou fazer vocês comprarem, esse aqui é caro, tá? Um compasso, hoje, ele varia de R$16 até R$80, R$90, por exemplo. Então, não há necessidade de comprar. Eu vou pedir para vocês comprarem outra coisa que vai ser necessário, mas daqui a pouco eu falo, chego já nele. Mais fácil fazer uma lista e botar logo no grupo, que é mais fácil. Mas isso é coisa tranquila, é coisa bem baratinha, tá? Essa base é de ferro, Eu tô tirando print de tudo. Eu vou mandar todo esse material, tá bom? Para vocês... vai tirar print já quando a gente terminar a aula, para a gente postar na internet, que eu tenho que bombar o meu Instagram, tá certo? Me marque, poste, que eu vou repostar, tá certo? Bota no grupo também. Olha, essa base aqui desse compasso que me perguntou, ela é de aço, porque esse compasso é um compasso profissional, tá? Ele é de uma marca chamada Trident, que não é aquela de mascar chiclete, não, dá para vocês verem aí, ó. E a referência dele é 9010, certo? Ela é considerada o compasso profissional. É o básico profissional, tá? Essa que vocês estão vendo no computador é a 9001. Então, o modelo dele ele vai variar de acordo com a sua necessidade. Esse aqui é universal. Ele é estrutura toda de aço pesado, tá? Esse compasso é extremamente pesado. E o cabeçote dele, que nós chamamos a parte onde nós conseguimos tocar, pegar, é material de plástico, tá? Polímero. Então, toda essa outra parte aqui é aço. Pontas de aço, reguladores de aço, tá? Você consegue girar aqui, rosquear, para descer e aumentar a ponta, e da mesma forma também como a ponta fixadora, que é a ponta que
vai fixar de acordo com o desenho, tá? Ela pode ser pequena, como também bem grande. Eu posso deixar ela bem maior para poder dar uma elasticidade maior no desenho, ó, tá? Imagina um círculo desse tamanho. É uma projeção de uma porta de uma válvula dispensadora de ar, que nós chamamos de comporta, tá? A barragem, aquelas grandonas, por exemplo. Não é comporta não, aquilo é válvula dispersora de água, tá bom? Vamos lá. E o que tem a ver lixa de unha? Eu quero ouvir vocês. E lixa de unha, tá fazendo o que aí? O que seria uma lixa de Tô me unha? perguntando até agora isso. Boa pergunta. Interessante. Quem não tem gato, caça com o quê? Depende da Professor, pessoa. seria para apontar. Quem não tem cachorro, caça com gato. Carla, tô lhe ouvindo bem? Seria para apontar a ponta do compasso? Parabéns, já que Carla. uma... né? Isso, exatamente. É Carla que tá falando, né? Isso, professor. Parabéns, Carla, exatamente para isso, tá? A lixa de unha, muitas vezes, pessoal, com a utilização muito do nosso grafite, esse grafite aqui, vocês conseguem visualizar, ele já está bem usado. Tá vendo como é que tá a ponta dele? Tá bem redondinha. E o que é que acontece com a ponta dessa bem redondinha? O desenho vai ficar o quê? Grosso, escuro. Muitas vezes nós precisamos... Mas eu não quero fazer a ponta do meu lápis. Porque a ponta dela, como vocês estão vendo, ó, está muito bem feita. Obrigado. Por nada. Está muito bem feita. Ela não está pequena. Mas o que é que acontece muitas vezes? Ela não está pequena, mas em compensação ela está muito usada. Ela não está pontiaguda. Então meu desenho vai ficar grosso. O que é que acontece muitas vezes? Eu preciso de uma lixa de unha. Olha a diferença do mesmo lápis. Eu preciso de uma lixa de unha para quê, Carla? Para afiar o grafite. Beleza. Não tenho lixa de unha. Eu posso pegar aqui um estilete sem nenhum problema. Lembre-se que em cima de papel não se faz isso. Por quê? Grafite, ele borra. E o desenho ele não pode ter borra. Tá? Não pode borrar desenho. Então, muito bem, Carla. Parabéns. Tá? É assim, a lixa de unha, muitas vezes, ela é utilizada também para fazer a bolear. Vamos fazer o quê? Deixar a pontinha mais bem feita do lápis que nós estamos utilizando, para ele não ficar um desenho grosso, tá? Ficar um desenho fino. É o tipo de risco que nós chamamos, tá? E também, como eu falei, quem não tem cão caça com gato, ou até mesmo com formiga, porque formiga também faz um estrago daquelas doedeiras que é uma benção, a minha rosa do deserto aqui. Quem sabe a lixa de unha para uma situação rápida, porque as meninas gostam muito de levar a lixa de unha em todo canto. E Kelly, ela veio fazer o projeto aqui do meu escritório, mas ela não trouxe os materiais, como a régua ou o escalímetro. Ela está com a lixa de unha na bolsa, então eu vou utilizar ela para fazer reta, tá? Claro que não é exatamente para essa utilização, mas que não tem que um caça com gato, amigo, para não ficar uma coisa feia. E quando você for apresentar o seu croquis ao seu cliente, dizer, poxa, esse desenhista aqui não está nem com a régua aqui, mas conseguiu fazer um negócio bem mais bacaninha do que uma coisa toda arriscada assim embaixo. Olhe, eu costumo muito falar isso a todos os meus alunos, tá? Todos. Faça como se fosse para você. Porque quando você faz para você, você faz bem feito. Por quê? Vamos usar um exemplo. Quando vocês vão numa livraria, há muito tempo atrás, eu sei que muitos de vocês não vão, num local para comprar um caderno. Vamos usar um caderno, porque todo mundo já comprou caderno na vida. Quando você chega para comprar um caderno, a primeira coisa que vocês vão olhar é esses aros. Se um aro desse estiver todo esgaçado, arreganhado, vocês não vão comprar. Por quê? Porque eu não sei. Não estou ouvindo. Uma parte da maçã até a outra parte. Então, se nós fôssemos uma minhoca... Tá? Então, assim, quando vocês compram um caderno para vocês, por exemplo, vocês compram para vocês corretinho, sem estar amassado, sem estar riscado. Você está entendendo? Então, dessa forma, vocês, na vida profissional, vocês param com o professor.
Então, quando vocês forem fazer um trabalho, um projeto, alguma coisa, faça como se fosse para vocês. Porque quando vocês fazem para vocês, vocês fazem bem feito. Você não vai querer comprar uma roupa, uma blusa, alguma coisa rasgada. Por quê? Eu vou deixar lá porque eu não vou levar ela, porque ela não está correta, não está legal. A costura está torta. Por quê? Porque é para você. Então, quando você faz para você faz bem feito. Então, use sempre essa prática, tá? Quando você for fazer alguma coisa para entregar, faça bem feito. Eu sei que tem muita gente aí com letra feia, já me falaram aqui, já, não quero nem saber nomes. Mas tenta fazer bem caprichado, tá? Porque faça como se fosse para você. Imagine eu pegar um projeto de um desenho que vocês vão fazer todo borrado. Um projeto que nós chamamos de projeto sujo. O que é projeto sujo? É aquele projeto todo borrado, todo fora de esquadro, toda... Você está entendendo? Não é legal. Isso não vai ser legal. Nós estamos trabalhando agora a parte de desenho técnico. Então, galera, faça como eu sempre oriento a todos os meus alunos. Faça como se fosse para você, inclusive na vida profissional. Vocês são contratados para fazer um projeto. Capriche, faça como se fosse o seu projeto mais top do mundo, sendo mais simples, mas faça, porque essa situação faz com que você cresça, que você é o diferencial. Tá bom? Se liguem nesses toques, porque é muito importante. Materiais e instrumentos. Eu estou falando agora, pessoal, sobre as réguas, tá? Existem inúmeros tipos de réguas que nós utilizamos, tá? Réguas, transferidor, par de esquadro, gabarito de círculos, dentre outros, tá? A régua. Existem vários tipos de régua. Eu estou com a régua aqui de 50 centímetros. Olha o tamanho da bichinha. Você tem noção, está até quebrada na ponta. Nas pontas. Mas olha o tamanho da bichinha. 50. Eu vou para onde com a régua de 50 centímetros? Pelo amor de Deus, tá debaixo do braço e sair. Existem alguns tipos de desenho, pessoal, que vocês vão utilizar. Isso aqui é para questão de facilidade, tá? Vocês vão fazer os projetos e isso vai facilitar o seu trabalho, o seu projeto, porque ela é uma régua muito grande. Mas dependendo do tipo de local onde vocês vão estar sentados, por exemplo, isso aqui atrapalha. Então, o correto que é utilizado é uma de 30 centímetros. Alguém sabe me dizer por que de 30 centímetros? Pessoal, é uma pergunta. Estão dormindo já? Deve ser porque é menor, né? Mais fácil de guardar até. Mais, eu quero ouvir mais gente. Cuida. Cuida, vamos de ouvir. manusear ela, professor? Porque o quê? É mais fácil de manusear ela? Também, mas não é exatamente por isso. Por quê, pessoal? Porque o papel que nós muito costumamos a utilizar é o papel A4. O papel A4, qual é o tamanho dele? 29,7, por exemplo. 29,7, 30 centímetros, tá entendendo? Acho que é 29,7 centímetros, que é 297 milímetros, tá? Então, aqui nós utilizamos constantemente a de 30 centímetros, porque o papel que nós mais utilizamos é um papel A4. O papel A4 é aquele papel que é uma folha de ofício, tá certo? A folha de ofício, ela basicamente é 30 centímetros. 21 por 30, uma coisa desse tipo, eu acho. Tá? Então, justamente nessa condição, aí nós utilizamos bastante ela para facilitar esse manuseio, dependendo da condição, tá? O transferidor, como vocês estão vendo aí, é aquele que dá os graus para a gente, tá? Os ângulos. O transferidor que nós chamamos o transferidor de primeiro grau é aquele que é até 180 graus. E o transferidor de segundo grau, que nós vimos em ensino médio, é 360. 180 graus é esse aqui, certo? Que nós chamamos a parte da meia-lua. É a parte da bola, metade de uma bola, de um círculo, tá? E o 360 é completo, tá? Então, muitas vezes é utilizado isso para as questões de trigonometria. Nós utilizamos bastante a parte de trigonometria para descobrirmos as distâncias, as medidas. Vocês viram isso em matemática básica, acredito eu.
Seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, a gente tem que saber isso de cor. Cateto oposto, cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, e aí vai, hipotenusa, tá? Então, são essas questões, essas relações trigonométricas que ela vai facilitar o nosso entender para descobrirmos até mesmo distanciamento de determinada coisa, tá? Como assim? Eu tenho uma torre aqui e eu estou posicionado aqui. Então, daqui para cá, eu sei quanto é. Ou daqui para cá, eu sei quanto é. Ou esse ângulo que está formando aqui com a torre, eu sei qual é. Então, através disso e a altura da torre, eu tenho como descobrir todos os lados e a distância disso aí. Tá bom? Então, a relação trigonométrica, a matemática, ela está ligada em tudo. Tá? São questões básicas, mas que vai facilitar muito a vida de cada um de vocês. Tá certo? Então, transferidor, nós não vamos usar transferidor também, certo? Par de esquadros. Quando eu estou falando de esquadro, eu sou apaixonado por esquadros. Por quê? Os meus esquadros são profissionais também, tá? Eu vou levar para a nossa aula prática, para nós vermos. Vocês verem, tá? É tanto que vocês verem, olha, ele é profissional, ele não tem numeração. Vocês estão conseguindo visualizar? O de 45 e o de 60. Ok. Tá? A soma dos ângulos internos são quanto, galera? Não entendi. A soma dos ângulos internos de um triângulo, alguém sabe? 180. Quanto? Eu não sei não, professor, não vou mentir. 90, né? Não, vamos pesquisar. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Pesquisa, tá? Vocês têm que saber isso. Vamos pesquisar. É 180, 360? Quando eu estou falando soma interna do triângulo, eu estou falando daqui de dentro, daqui de dentro, daqui de dentro. Esses 3 pontos, tá? Então tem que estudar. Vamos estudar isso aí. Faz outra pesquisa. 180. Boa! Mas pesquisem por que 180, que vocês vão entender. Aqui existem ângulos, galera. Então, a soma desses ângulos internas é quanto? 180. As externas, 360. Tá bom? Vocês depois dêem uma revisada nessa parte aí sobre a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. Não vou cobrar isso em prova, mas vocês precisam saber. É questão de curiosidade, tá certo? Para vocês verem, às vezes estão na quina de uma coisa, e aí, como é que faz isso? Como é que faz isso, tá? É isso. Tem um esquadro, que nós chamamos de esquadro de 45 e de 60. Então, são os dois esquadros aqui. A união desses dois esquadros vai me facilitar a utilização de muita coisa, porque ele desliza. Então, eu tenho como fazer traços de reta perpendiculares ou paralelos. Eu estou falando paralelo e perpendicular. Perpendicular e paralelo, tá? Vai me facilitar no meu manuseio para o desenho. Por quê? Ele vai estar fixo na folha e eu vou apenas deslizar ele para riscar, desenhar. 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 Ou seja, vai estar sempre reto. Um vai ajudar o outro. E dependendo da condição, eu tenho como gerar... Vocês estão vendo, né? Eu tenho como gerar ângulos, ó. Ângulo. 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 Tá entendendo? Eu posso passar um traço aqui reto. Eu posso passar um traço reto subindo. Reto subindo, daí vai. A soma deles, tá? E aí a gente vai formando essa união, essa junção. Ok, pessoal? Ok. Eu não vou precisar desse material. Vocês não vão comprar também par de esquadros. Eu não quero que vocês comprem isso, tá? Porque o objetivo da disciplina aqui, é vocês terem noção em desenho, tá? Vocês não vão ficar só fazendo prática de desenho. Isso aqui é para quem pratica muito desenho. Quem tem um curso, por exemplo, de 1 ano só da disciplina de desenho. Aí sim a gente precisava disso aqui para a gente poder fazer todas as práticas. Mas aqui é introdução a desenho, é noção de desenho.
O que me interessa saber aqui é que vocês entendam 3D. Vamos usar esse termo. Alguém sabe o que é um cubo mágico? Um bosó? Um dado? A roda. Pronto, eu quero que vocês entendam isso. Que um dado, um bosó, um cubo mágico, por exemplo, ele tem 6 lados. Eu quero que vocês entendam esses lados, tá? Então a gente vai praticar isso, vocês vão sair daqui da disciplina entendendo esses lados, tá? Daqui a pouco a gente conversa sobre ele lá na frente. Gabarito de círculos. O que é gabarito de círculos? Olha, pessoal, aí para a tela. Tá vendo esse quadrado azulzinho aí com um monte de círculos junto? Nós chamamos isso de gabarito de círculos, tá? O que é esse gabarito? O que é que ele quer dizer isso? O gabarito, ele já, como o próprio nome fala, ele já tem os tamanhos dos círculos já feitos, nessa condição de círculo. Existe quadrado, existe triângulo, existe até letra. Que letra, gabarito de letra, também é utilizado no desenho. Tá? Não sei se vocês já chegaram a ver aqueles gabaritos de letra, que o pessoal coloca muito em capa de livro, faz aqueles nomes bem bonitos, que é já tudo padronizado, em supermercado, utilizava muito isso, hoje não, hoje já tem aqueles letreiros de supermercado, né? Aqueles profissionais que trabalham com isso. Mas esses gabaritos eram muito utilizados nas letras, tá? Era muito utilizado também naquelas faixas que o pessoal colocava também, aquele gabarito já era tudo assim. Tempo de eleição. Há muitos anos atrás, décadas e volts, quem já conseguiu pegar essa época, às vezes era um gabaritozinho para você preencher lá, quando o pessoal não sabia escrever. Aqueles analfabetos, então, riscava o gabarito que já era entregado com o número da chapa. Tá certo? Então, o gabarito, ele facilita muito a vida para dar uma padronização no desenho. Tá? Principalmente quando tem letreiro. Por quê? Porque eu tenho um tipo de letra. Zulu tem outra, Gustavo tem outra, Ranier tem outra, Raulney, né? Raulney tem outra, e daí vai, tá bom? Então, para padronizar, um gabarito com letreiro daria certo, tá? Mas também vocês não vão precisar disso, eu não vou exigir. Vocês estão vendo agora? Eu passei para o quê? Eu tô só? Pessoal? O meu tá material. Peraí. Escalímetro, né? Escala, tem aí papel A4. Escalímetro, isso mesmo. Gente, o escalímetro. Quem puder comprar, compra o escalímetro. Quem não puder comprar, compra a régua de 30 centímetros. Tá certo? Por que eu estou questionando isso? Eu sempre vou trabalhar com vocês, ou melhor, eu vou tentar trabalhar com vocês escala real, que é a escala de 1 para 100. Tá? Mas o escalímetro, como vocês estão vendo aí, ó, ele tem várias escalas já pronta para vocês, mamão com açúcar. Vocês não precisam fazer conta, cálculo. Professor, desenho tem cálculo? Quem conta tem cálculo? Claro, tem conta, desenho tem conta. Como é que vocês conseguem, por exemplo, pegar um projeto daqui para Mossoró, de uma subestação, de uma linha de transmissão, daqui para Mossoró são quantos quilômetros, Zulu? Tá acordado? 80. Daqui para 60, Mossoró? eu acho. 80? 80 quilômetros. Pronto. É isso, Zulu? Dependendo de onde estiver saindo, né, Zulu? Exatamente. Daqui da minha casa até o centro lá é 80. Se de vocês que é mais perto, não posso fazer nada. Mas daqui da minha é 80. Aí eu lhe questiono. Como é que eu vou conseguir fazer um projeto numa folha de A4 com 30 centímetros da sua casa para o centro de Mossoró, que são 80 quilômetros? Aí lasca. Cálculo, galera. Precisa de conta. Temos que fazer cálculo, tá? Nada sobre real, nada de outro mundo, nada estrambólico. Multiplicação e divisão. O que importa é nós conseguirmos compreender para fazer as possíveis transformações, que a gente não vai ver isso agora, tá? Para não quero amedrontar vocês. Quero só que vocês entendam, tá? Como é que eu vou colocar um projeto de uma subestação? Jamerson trabalhando lá naquela subestação,
tá puxando uma linha de transmissão e distribuição de lá até Mossoró, que é longe pra caramba, em uma folha, através das escalas. É transformando essa quilometragem em centímetro. E aí vai. Tá certo? Então, a escala, pessoal, é mamão com açúcar. Por quê? Não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho escala de 1 para 50 nesse lado. Já aqui embaixo, eu tenho escala de 1 para 75. Virando para o azul, eu tenho escala aqui de 1 para 20 em cima. Embaixo, eu tenho escala de 1 para 25. Virando, eu tenho escala aqui no vermelho de 1 para 100, que é a real, é 30 centímetros. Eu tenho escala de 1 para 125. E daí vai. Então, isso aqui eu não preciso nem fazer conta. Já está tudo pronto. Quem puder, compre, que é muito bom ter um escalímetro em casa, porque a gente sempre utiliza escalímetro. Todo profissional, técnico, ele sempre utiliza um escalímetro para fazer desenho, riscar, enfim, fazer alguma coisa. A régua é muito bom também, mas às vezes você tem que estar com a calculadora, muitas vezes, lá para fazer o dimensionamento. O escalímetro já vai direto. Quando você vai ler um projeto, o escalímetro ele já dá a realidade a você. Você já vai saber que aqui 10 centímetros poderá ser 10 quilômetros no desenho. Entendeu? Vai depender do tipo de escala. Então, o escalímetro ele tem um número 1, que vocês estão vendo aí, que é o que eu utilizo, que é esse que está na minha mão. Ele tem escala de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125. E o que danado é cada um negócio desse aí? A gente vai ver lá na frente. Nós estamos vendo agora materiais e instrumentos, tá bom? Então não se entre em pânico, tá certo? O que eu vou precisar de vocês é justamente isso. O papel, o escalímetro, a lapiseira ou lápis e a borracha, tá? Quem não tiver condições de comprar um escalímetro, compra uma régua de 30 centímetros que dá certo, tá? E eu vou precisar de papel. E quando eu estou falando em papel, existem 2 tipos de papéis, que vocês vão ver agora. Aí, que nós utilizamos praticamente para o desenho. Tá? Existe o papel A4, que nós chamamos, que é o papel de ofício, é aquela folha de ofício. Todo mundo sabe que é a folha de ofício. Deixa eu pegar uma para vocês verem. Tá? É a comum. Tá? Uma folha de ofício comum. E existe a folha de ofício que nós chamamos, que na verdade não é ofício, essa é a folha A4, que é o tamanho dela normal, e existe a folha A3. A3 são 2 folhas de A4, uma colada na outra, que fica maior, tá? Existe o papel milimetrado A4 e o A3. Estão vendo a diferença? Conseguem ver a diferença? Sim, professor. Sim, é grande. A3 e A4. A4, folha de ofício, comum. A3, 2 folhas de A4. Entenderam? Em uma única folha. Tá? Quem tiver condições, eu vou precisar que compre folha de ofício em papel milimetrado. Ou seja, eu quero papel milimetrado. Isso é barato, gente. Esse bloco aqui, que vem com aproximadamente 50 folhas, eu não vou usar 50 folhas para vocês. É aproximadamente R$20. Ou até barato. Essas folhas, eu acredito que elas se vendem de forma individual. Tá certo? Então, se vocês racharem, uma pessoa comprar, por exemplo, a folha chega a 35 centavos. Aproximadamente 35 centavos, dependendo da condição, tá? Então, vocês podem comprar, não tem como comprar uma resma dessa aqui, não vou utilizar, não vai utilizar um bicho desse tamanho não, tá? Compre umas 5 folhas cada um, 5 a 6 folhas, que dá certo, tá? Quem não puder comprar no papel maior, porque vai facilitar o nosso desenho, porque eu vou pedir para vocês projetarem, e o projeto com uma folha como essa, ele vai facilitar porque você vai conseguir distribuir até 6 desenhos em uma única folha dessa. Se for uma folha como essa, que ela é pequena, então você vai precisar de 2 folhas dessa para transformar em uma dessa, tá bom? Então fica a critério de vocês,
tá? O que eu vou precisar para vocês, inicialmente, é que vocês comprem papel milimetrado, uma régua ou escalímetro, pode ser até a régua, tá? Que é bem barato, bem em conta. Régua é bem baratinho. Papel milimetrado, régua ou escalímetro e lápis. Lápis com borracha. Tá bom? Então, Professor, esses calímetros é geralmente quanto, mais ou menos? Carla que tá falando. Não, é Riquelme. Riquelme, rapaz, eu não sei. Eu acho que deve chegar a uns R$ 12 a uns R$ 15. Eu não tenho ideia. Porque os Eu meus achei são... que eram uns 50. Não, 50 é o profissional. Pronto, esse meu aqui é profissional. Ele foi mais ou menos isso, 50 a 55, tá? O profissional é esse valor, é muito caro. Mas vocês podem comprar esse calímetro barato, tem de todo tipo, todo valor. Tem uns pequenininhos que o pessoal usa até em bolsa. Tá certo? Fica a critério de vocês. Eu vou precisar que vocês comprem papel milimetrado para as nossas práticas. Vou precisar que vocês comprem régua ou escalímetro. E vou precisar que vocês comprem lápis, que vocês, obviamente, têm, grafite, né, lapiseira, e borracha, tá? De preferência, borracha branca. Pode ser a mais barata possível, que não borra, tá? Agora, cuidado, quando vocês forem numa livraria, eles vão querer vender as coisas mais caras. Saiba conversar, né, Zulu? Qual é mais barato? É verdade. Professor, Pode falar. esse escalímetro a gente compra exatamente aonde? Livraria vende, em qualquer livraria. Você mora em qual cidade? Meio que parcialmente meio a meio, entre Pará e Açu. Fim de Então, semana. assim, aqui em Assunção, as livrarias, elas vendem. Tem livraria bem, praticamente de frente ao CETEP, tá? Vocês podem ir até lá, por exemplo. Tem no centro, tem vários locais, certo? Livraria, papelaria, todos esses locais eles vendem isso, tá? Materiais de escola, com certeza papel milimetrado é facílimo de achar. Não tem como conseguir papel milimetrado, vai na internet e bota papel milimetrado, impressão, aí você já imprime, mas vai sair caro, tá bom? É bom você já comprar esses prontos que já vendem em livraria, em papelaria, nesses locais, que já vem pronto e é extremamente barato. Ora, 35 centavos. Uma impressão dessa colorida, em qualquer local que você vai em uma lan house, é uns R$ 2, R$ 2 e pouco. Então, é bem mais viável vocês virem, quando vierem fazer as práticas, e pararem na livraria para comprar. Ou pede para alguém comprar e, quando chegar, faz a divisão. Tá bom? Professor, depois você coloca no grupo aí o material. Vou colocar no grupo a pesquisa, vou colocar no grupo a apostila, vou colocar no grupo o material que vocês necessitam comprar para a gente poder fazer as práticas. Que Riquelme vai ficar de me passar amanhã, a data se vai ser essa semana ou a próxima, tá bom? Ótimo. Fita adesiva. Quando eu estou falando fita adesiva, pessoal, o que é isso? Tem aquela fita que... E a gente, quando fala fita adesiva, a gente vê sempre Durex, né? Que é um merchandising, né? O nome Durex, que é um nome de marca. Fita adesiva é isso, tá? Então, preferencialmente, a fita nem crepe, é a fita mágica. É o zóio da cara. É uns 20, R$ 25, um bichinho desse tamanho. O que é a fita mágica? Fita mágica é uma fita como se fosse uma fita adesiva, como se fosse um durex, sendo que ele é branco, certo? Ela é uma branca furta-cor. Quando você coloca no papel, ela praticamente absorve aquela cor do papel e você pode escrever por cima dela, tá? É incrível. Ela é muito cara. Eu acho que ainda tem uma aqui. Eu posso até levar para vocês visualizarem, tá? Por que nós utilizamos esse tipo de fita? Quando nós estamos fazendo a projeção, nós estamos muitas vezes quando nós trabalhamos em projeção, em projetos próprios de desenhos à mão, nós não trabalhamos em qualquer tipo de matéria, em qualquer local. Nós trabalhamos em mesas específicas com inclinação indicada para a utilização desse desenho. E não é sentado, é em pé, tá? Então, a mesa ela é enorme, com luzes para o desenho, tá? São abajures que são colocados em luzes lá. Então,
Esse desenho que você está vendo aqui, colocando aqui, ele, como é que ele vai ficar aqui, essa folha? Obviamente, se eu não tiver uma coisa que segure ela, ela vai escorregar. Então, é utilizado as fitas para colar, muitas vezes, o desenho, a folha, o projeto que você está fazendo, na mesa. Não é o nosso caso, então nós não vamos utilizar isso, tá bom? Então, muitas vezes, essa folha ela é colada na projeção que nós estamos utilizando ali da mesa, tá certo? Então, nós não vamos utilizar isso, então não precisa comprar, tá certo, pessoal? Só para vocês entenderem quais os tipos de instrumento e materiais que estão sendo utilizados, para quando vocês passarem no local e verem, não ficarem boquiabertos e sem saber por que está fazendo aquilo, por que aquilo ali é daquele jeito. Não sabe? Não tenha vergonha, pergunte. Tá bom? Não adianta você estar numa empresa e você estar extremamente preocupado, sem saber. É muito melhor você ser curioso e perguntar, porque você ganha prestígio. Rapaz, aquele menino é desenrolado, porque ele tem vontade de aprender. Tá? Do que você ficar na dúvida e não saber. Ah, eu tenho vergonha. Tudo bem. Então, anote e pesquise para estudar. Quando você chegar em casa, tiver no momento do almoço, tá? Mas você está numa empresa, não sabe? Pergunte, mas por que isso? Para que serve isso? Para que você coloca esse negócio aí? E esse escalímetro, por que são essas cores? Tá? Porque o escalímetro tem 3 cores aqui, ó. Por quê? E é muito difícil, porque quando eu estou trabalhando em desenho, eu não posso falar com cor, porque quando eu entro em cor, eu já estou falando a questão também de segurança do trabalho, que é a questão de projeção de mapas de risco, que é a projeção com pessoas que têm problemas de identificação de cores, as pessoas daltônicas, certo? Que tem dificuldade de identificar aquela cor. Azul, mas eu não consigo ver azul, consigo ver outra cor. E aí? Muita calma, tá bom? Que isso não venha para vocês, vem o pessoal de segurança do trabalho que eu vou lecionar essa disciplina logo para eles também, tá? Deixa eu ver que horas são, para não tomar muito tempo agora também. E a gente sempre sobressair. Já são mais de 1h10 de aula, tá? A gente vai finalizar já aqui, eu vou passar mais 2 slides agora aqui para a gente ver. Já dando a resposta da pesquisa que eu ia fazer, que eu pedi para vocês fazerem, tá? Mas é dessa forma que vai, certo? Utilização dos instrumentos para desenho técnico. Lapiseira ou lápis. Para que serve? O que é que acontece? Pessoal, ambos possuem vários graus de dureza. Uma grafite mais dura permite pontas finas, mais traços muito claros. Uma grafite mais macia cria traços mais escuros, mas as pontas são rombundas. O que danado é isso? Como eu acabei de mostrar a vocês. Olha essa ponta aqui, ó. Por quê? É macio. Então, obviamente, vai fazer o quê? Com que desgaste com mais facilidade, tá? Ao usar, nós vamos ter um desgaste maior. Então, as pontas, elas vão ficar, ó, boleadas, tá bom? Diferentemente da dureza de um grafite, que é de outro, que eu não vou dizer a vocês aí, não. Qual tipo de grafite, tá? Você pode morrer de usar ele, mas ele vai estar com a pontinha lá, sempre assim, ó. Certo? Porém, ela não vai ser escura, ela vai ser bem clarinha, como está dizendo aí, ó. Ambos possuem vários graus de dureza. Uma grafite mais dura permite pontas finas, traços claros. Uma grafite macia permite traços grossos, obviamente, e escuros. Tá certo? Então, tá sempre fazendo o quê, Carla? Lixando. Na pontinha. Isso, muito bem. Tá bom? Recomenda-se o quê, pessoal? Uma grafite HB, F ou H para o quê? Para traçar rascunhos e traços finos. E uma grafite HB ou B para traços mais fortes. O tipo de grafite dependerá, obviamente, da preferência de cada um. Tá certo? Eu, particularmente, como eu tenho um traço muito grosso, ou seja, tenho uma mão pesada, então eu prefiro muitas vezes um grafite mais escuro, porque eu faço muita conta. Imagina a minha. Pois é, imagina aí. Eu faço não aqui não, ó. Vocês verem? Faltou, deixa eu só ver. Só para indagar vocês aqui. Ou não.
Eu gosto de escuros, por quê? Só para dar cola para vocês, ó. Normas de concessionária, alta tensão, baixa tensão, conhecer normas para aprovação. Isso aqui é um projeto que eu estava fazendo, ó. Entendeu? São detalhes que eu tenho que, ó, estudar. Então, Tá assim, tudo. Se desse para ver, era bom. a gente tem que viver estudando, galera, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe de nada. Tem que estar sempre se reciclando, tá bom? Então é isso. Eu prefiro, pessoalmente, a critério de cada um. Eu prefiro o mais macio, porque ele dá um traço mais grosso. E mais, o macio, não sei se vocês são assim, ele é mais fácil de deslizar no papel. Diferentemente do duro, da dureza do grafite. Que aqueles duros, eles, quando a gente está riscando ou escrevendo, é como se estivesse rasgando a folha, certo? Muitas pessoas nem gostam, porque dá aquela gasturazinha, não é? Mas outros preferem, né? Que até arranha quando a gente está escrevendo, até mesmo numa lousa, fica gritando o lápis, tá? O macio, ele não tem isso. Então, muitas vezes, a utilização do macio ela é muito recomendada. Por outro lado, tem sua desvantagem. Qual a desvantagem? Alguém sabe? A utilização do lápis macio para pessoas como Ellison e como Zulu, que tem traços fortes, ou seja, mão pesada. O desgaste do lápis mais rápido. Desgaste do lápis mais rápido. O que mais? Quebra fácil. Apontamento com mais frequência, né? Obviamente. E o principal, o que é que vocês acham? Qual é o principal? Desenho o quê? A possibilidade do desenho sujo, borrar, não é? Por quê? Dependendo da pessoa, se a pessoa estiver em outro local, estiver num ambiente com muito calor, quando você está desenhando, você pode borrar. E, meu amigo, borrar um desenho e a ponta macia, devido ao traço ela ser um pouco forte, não é? O traço forte faz com que, dependendo da condição, se você tiver com a mãozinha molhadinha, enfim, transpirando, na hora que você passar assim, ó, borro, e você começar do zero, amigo, é paciência. Professor, mas independente de ser fino ou grossa a ponta, certo. A coordenação motora pode atrapalhar, assim, se você não tiver uma boa coordenação motora? Pode. Por isso que é utilizado o quê, ó? A régua e o escalímetro. Por quê? Porque a coordenação motora é fundamental, tá? Porque vocês... Quando a gente está falando de desenho técnico, galera, vocês não é desenho artístico, a gente vai ver já, porque a gente está vendo os instrumentos, tá? O que é utilizado, que é a primeira introdução para vocês entenderem, basicamente, para começarmos a desenhar, ou seja, a fazer as práticas. Vocês têm que saber quais os tipos de materiais, inclusive, que vocês vão utilizar e vai precisar comprar. Mas a gente não vai fazer desenho artístico, que a gente vai ver lá na frente. Que é aqueles desenhos sem o auxílio de régua. Tudo que nós vamos utilizar vai ter régua. Então, a coordenação motora, ela vai estar auxiliada pela régua. Diferente de você estar com a mão solta para tracejar, riscar e fazer retas, tá? Ou seja, ligar pontos. A régua e o escalímetro, a régua ela tem essa função de deixar reta, né? Você fazer a ligação de dois pontos. O escalímetro tem a mesma função, porém ele já trabalha com cálculos, ele já dá os resultados a você aqui, inclusive para interpretação de projetos já finalizados. Então, muitas vezes, o desenho em si, você não vai ter essa dificuldade devido à sua coordenação motora, porque você vai estar auxiliado pelos instrumentos que vocês estão vendo. Régua, esquadro, transferidor. Imagine você fazer um círculo sem um compasso. É quase impossível. Não, é possível, pela prática. Mas ele 100% perfeito, só com compasso. Imagina a pessoa que não tem coordenação motora, vai fazer um ovo, não é nem um círculo, né? Ou seja, então é só para tranquilizar vocês com relação a isso, tá certo? Mas a gente vai ver logo lá na frente como é que vai ser isso aí. O objetivo mesmo da disciplina é vocês terem noção de espaço, certo? É um bozó. Eu estou aqui com essa pequena apontador e eu estou vendo aqui vários ângulos dele.
Tô vendo em cima, tô vendo embaixo, tô vendo do lado, tô vendo do outro lado, tô vendo de frente, tô vendo por trás. Por trás eu não tô vendo não, mas eu sei que tem, tá? Então é só para vocês terem uma noção que isso é um quadrado, um retângulo, né? Mas ele tem vários lados, em cada lado desse, ele tem um design, um desenho, uma forma diferente. Vocês estão vendo aqui normal. Aqui vocês já não estão vendo normal como vocês viram antes. Aqui você tem uma lâmina, vocês têm um buracozinho aqui, ó, que vocês estão vendo. Aqui vocês estão vendo um quadrado com um buraco circular dentro. Gente, um buraco é um termo pejorativo, me desculpe, vocês estão vendo um orifício, tá bom? Tá certo? Então, é esses detalhes que eu quero que vocês entendam, mas vocês vão entender lá na frente, tá? Com as práticas. Esse é o objetivo. Vocês conseguindo compreender isso, show! É um dado. O dado, ele tem o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Então, cada um dado, quando você pega um bosó, você tem cada lado daquele dado. Então, aquele lado daquele dado, ele traz um número. Isso é importante. Imagina você abrindo um dado daquele, então você vai saber que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? São 6 lados. Só para vocês entenderem. A gente vai ver isso lá na frente, só para tranquilizá-los. Tá? A utilização do desenho técnico, o lápis. Como é que nós utilizamos um lápis? Até isso eu estou ensinando a vocês. A utilização dos instrumentos de desenho técnico. Nós vamos encerrar aqui, tá? Nós vamos parar aqui para dar continuidade posteriormente, tá? Mas só para dizer a vocês, ó, como é feito. A lapiseira ou lápis. Sempre utilizando ele, gente, girando o lápis quando desenha, não é? É tanto que vocês não vai, eu já estou finalizando, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos que às vezes a gente desenha só de um lado, é quando a gente vai ver a ponta, ela está desgastada, ela está, não é, cortada assim. Então, o correto é vocês sempre estarem utilizando esse lápis nesse ângulo de 45 a 60 graus, entre 45 e 60 graus, e sempre que possível estar girando o lápis. Para quê? A gente tem que fazer o lápis fique... Para que o lápis ele precisa ficar girado, pessoal? Desgastar tanta ponta. Exatamente, para a gente não ter o desgaste apenas de um lado, mas que o lápis ele seja o aproveitamento da utilização da ponta, eu estou com a lapiseira, ela seja 100%, tá? E não dê problema para vocês. Não desenhar o grafite. Eu vou parar aqui para a gente poder dar estudar depois a vocês, porque esse aqui eu vou ter que mostrar a vocês com calma. Porque muitas vezes é esse aqui, ó. Eu estou fazendo o desenho dessa forma, tá vendo? Vocês estão conseguindo compreender, não é? Eu vou parar aqui a apresentação e eu vou voltar aqui para a prática, tá? Deixa eu só vir aqui para vocês entenderem. Vocês estão só me vendo agora ou vocês estão vendo a apresentação do slide? Só você, professor. Pronto. Só você. A hora que o Gustavo entrou. Porque eu acabei de aceitar. É um abençoado. Mas como ele já viu essa disciplina 3 vezes, praticamente, ele já deve ter noção. Pessoal. Você não me aceitou cedo, né, patrão? Pois é, às 7h50 você queria que eu ainda entrasse aqui para aceitar, atrapalhando a aula. Você é o cara, você disse que ia tirar 10. Pessoal, a utilização do desenho para a gente parar naquele slide e depois dar continuidade, tá bom? Para vocês entenderem, ó. Eu estou aqui com o escalímetro, como se fosse a régua, tá? Então, olha, quando eu estou utilizando, eu estou sempre vindo nessa direção. Eu estou riscando, estou desenhando nesse sentido, certo? Eu estou puxando o lápis, diferentemente de eu estar empurrando o lápis. Ó. Imagina eu fazer um desenho nesse sentido, ó, eu vou desenhar uma reta assim, ó, empurrar o lápis assim, diga aí. Se tiver alguma coisa, imagina, eu estou empurrando a ponta do lápis para o desenho. Não se desenha dessa forma, gente, se desenha dessa forma, tá? Então agora eu vou dar uma parada para não... A gente já viu muita coisa, muita informação, já badalei demais para conversar, já está com quase 1h30 de aula, certo?
E eu não aconselho a gente ter muitas horas estendidas, assim, de muito conteúdo, porque a aula não fica produtiva, tá? Eu não trabalho com hora, quem trabalha com hora relógio, eu trabalho com conteúdo, tá? Eu quero que o conteúdo ele fixe dentro de vocês e vocês consigam compreender. O professor, o papel dele não é chegar aqui e dizer, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer isso, isso, isso. Não. O papel do professor aqui é abrir a cabecinha de vocês e orientar vocês a vocês saberem aonde pesquisar, entenderem o que está sendo feito ali, para quando chegar na vida profissional de vocês, olha, o professor falou que seria dessa forma. Vamos estudar? Tem sempre que estar revisando, tá? Eu tenho alunos agora que estão no Rio Grande do Sul. Mandaram uma mensagem, eu pedi até para gravar um vídeo lá. E aí, professor, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha aquele projeto tal, tal, tal. Olha aquilo que nós discutimos em sala de aula. Entendeu? Está no Rio Grande do Sul, uma empresa top. Eu disse, olha, eu quero uma oportunidade aí para mandar alguns aí. Enfim, são oportunidades, né? Essas oportunidades, elas sempre vêm, a gente tem que abraçar. E são essas escolhas que muitas vezes tornam que a gente dê aquele boom no sucesso ou não dá aquele boom no sucesso e optar em outras escolhas. Que muitas vezes essas outras escolhas também não é errada, tá certo? Às vezes o pessoal questiona muito, olha, por que você é engenheiro, não tá... Eu recebi inúmeras outras propostas, muitas propostas para não estar nem aqui. Mas eu optei não ir, eu optei em ficar com minha família, eu optei em estar aqui dando aula a vocês, tá bom? Então são escolhas que nós fazemos na vida e que essas escolhas, elas, muitas vezes o pessoal questiona, mas às vezes é muito melhor a gente estar em paz, a gente estar próximo de quem a gente ama, do que estar muitas vezes longe, ganhando dinheiro e não estar usufruindo desse dinheiro. Eu tenho colegas de faculdade que estudaram comigo que ganham até 26 mil reais por mês trabalhando em eólica como engenheiros e não vivem. O que é que adianta? Tá entendendo? Então, assim, são balanças que nós precisamos colocar na vida para saber se realmente vale a pena. Tá? A vida está passando. Essa pessoa nem construiu família ainda. Será que vive bem? Enfim, tá? São indagações que eu tenho que fazer com vocês para mexer a cabecinha de vocês, que eu gosto de, sabe? De tudo isso aí. Vamos dar um print da aula para a gente postar e bombar. Tô doido para bombar na rede social. Abra as câmeras aí. O meu computador não tem câmera, não. Quem tem câmera, abra o print aí. Elias já abriu. Dalisson também. Gustavo Folgado, meu Deus. Você estuda, amiguinho. Professor, não vou abrir não, que não dá para aparecer na minha foto aí, do jeito que eu tô. Fique tranquilo. Quem não puder... Tô em casa, né? Tem que deitar. Tá, deixa eu só verificar aqui se eu consigo dar também um print. Se vocês conseguem, modo de visualização maior, tá bom? Pessoal, vocês quiserem dar um print aí... Eu gostei desse ursinho aí, viu, Gustavo? Gustavo, você é uma figura. Aí, quem chegou, Gustavo? Eu preciso desse print para mandar para o meu amigo Paulo. Pessoal, no 3, a gente dá um print. Vocês podem postar lá. Por gentileza, marquem o CPF. Quem não tem no Instagram, marque também para poder compartilhar, tá bom? 1, 2, 3. Pronto, eu acho que vocês deram print, né? Vocês deram print, vocês postem lá e vocês marcam assim para a gente ter um feedback, tá bom? Elson, eu tenho um recadinho para você, viu? Que era, Gustavo? Paulo mandou dizer que você fosse deixar a Rosa Isso é abençoado. Pois é. Pois é. Pessoal, vocês que não sabem, eu sou colecionador e produtor de rosa do deserto, tá bom? Eu tenho rosa do deserto de todos os tipos, tá? Então, eu tenho alguns colegas meus, alguns amigos meus como Gustavo, que enche o saco toda hora. É cada uma mais linda do que a outra. Pessoal, postem a foto. Foi um prazer imenso estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque lá no grupo do WhatsApp, tá? Se vocês gostaram da aula, que precisa, para mim poder me melhorar também, tá bom? Coloque lá também as imagens que vocês deram print, para mim poder também postar aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu entrei com uns 10 minutos depois. Aí certo. Vai ter alguma aula amanhã, depois de amanhã? Não, a nossa aula vai ser hoje e quinta-feira. Sexta-feira eu estou dependendo de Riquelme, que é a chefa da sala, para me passar as orientações para saber se vocês vão ter a prática na sexta ou só na próxima semana. No caso, o quinto nesse mesmo horário, 19 horas.
E aí, 19 horas. meu patrão? Excepcionalmente essa semana. A partir da próxima semana, as aulas elas voltam segunda, quarta e sexta, tá bom? Aí eu Avisa aí a Gustavo, viu, professor, que o horário da aula é de 7 horas, não é de 7h30, não. 7h50, quando ele pediu para entrar, eu vi aqui, fiz questão. Pois é. Tá? Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu gosto de aula participativa, eu gosto de pergunta. Pode me perguntar, se não você vai dizer na cara que não sei, para a gente pesquisar, estudar e começar, tá bom? Lembrem-se que nós temos pesquisa, temos materiais para comprar e temos resposta à chefa da sala para dizer se vamos ter ou não aula na sexta ou na próxima semana. Quem é a chefa, Mene? Quem é a chefa aqui? É Riquelme. Aí depois vocês conversam para vocês saberem. Você chegou atrasado, tá? Então, pessoal, eu não quero falar com ela. Manda lá no grupo as imagens. Quem tem Instagram posta, me marca o CETEP para a gente reparar. E aí, boy Davidson? E vocês deem um feedback também lá no grupo para saber se a aula foi boa, foi produtiva, se precisa melhorar, enfim, tá? Um abraço, foi um prazer estar com todos vocês. Até logo. Tchau, tchau. Sua aula é show de bola, quem não presta os alunos. Obrigado, Gustavo. Você estuda, você tem um 10 para tirar, viu? Valeu. Tchau, tchau. Você vai ver, viu? Você vai pagar esses 10 aí.